Bolos, tortas, pães doces e salgados. Tudo isso é de dar água na boca. Mas o que para uns é tão saboroso e inofensivo, para outros pode ser um veneno. É o caso de Pedro e Joaquim. Os irmãos levam uma vida normal, estão sempre rindo e brincando. Mas na hora de comer, eles têm uma longa lista de restrições. Os dois têm a chamada alergia múltipla e não podem nem chegar perto de vários grupos de alimentos. O diagnóstico veio cedo e deu um susto em toda a família. Um susto a gente leva, mesmo os mais equilibrados levam. Mas o meu marido é muito estudioso e ele começou a pesquisar muito e entrou em grupos de ajuda, grupos de redes sociais, que as mães se ajudam, a gente se ajuda, descobre mil coisas, sugestões. A alergia faz com que o Pedro e o Joaquim precisem evitar até mesmo alguns locais, como padarias e repartições de supermercados, por causa das partículas de trigo que ficam no ar. Mas isso não impede que eles tenham uma boa alimentação. Aqui nessa mesa de café da tarde, por exemplo, está tudo liberado e as opções são muitas, como por exemplo, suco natural de frutas, esse bolinho de inhame feito especialmente para eles e até mesmo algumas guloseimas. O que você mais gosta de comer? O que você pede mais para sua mãe? Esse bolinho. Fora o bolinho aqui, tem algum doce, alguma coisa que você goste mais? Puxa, puxa. As refeições são um pouco diferentes da de crianças da mesma idade, mas eles nem se importam, até porque já conhecem as reações do corpo e as lembranças não são nada boas. Eu fui no supermercado com meu avô, aí ele pediu para segurar a castanha de caju para ele. Quando eu fui chegando só no elevador mesmo, meu olho já começou a ficar fechado e eu não conseguia ver nada. Aí mamãe me levou para o hospital, eu passei uns dias lá. Para se adequar à alimentação dos filhos, Flávia tem que inventar receitas o tempo todo. E, é claro, sempre orientar quem convive com as crianças, como professores e mães de coleguinhas. Além disso, eles têm acompanhamento médico e até psicológico para que isso não afete o convívio social. A gente vai à festa pelo convívio social. O nosso foco não é a comida, então a gente faz a refeição que tiver que fazer em casa. Se for hora de almoço, a gente leva o almoço, a gente anda com marmita, igual os marombeiros que andam com marmita, a gente anda com a nossa marmita. E se não tiver nada, a gente bebe água e brinca, e vai ser feliz brincando com o que der para brincar lá. A filha mais nova de Flávia tem apenas 4 meses, mas também já foi diagnosticada com alergia. Os sintomas são quase os mesmos do que poderia ser também uma intolerância alimentar. A partir do momento que a criança, o lactente, né, aquela criança que depende do leite materno, começa a apresentar, para de usar o leite materno ou não tem a possibilidade de usar e começa a apresentar manifestações tipo cólica, irritabilidade, vômito, regurgitação, refluxo, aí isso chama a atenção dos pais e eles devem procurar o médico para tentar interpretar esses sintomas. A alergia e a intolerância alimentar são bem parecidas. A alergia pode ser descrita como a produção de anticorpos ou células que reagem contra determinados componentes de alimentos. Já a intolerância alimentar é a dificuldade do organismo de absorver e digerir certos nutrientes. As duas costumam aparecer ainda na infância, mas a alergia, em grande parte dos casos, pode desaparecer na fase adulta, diferente da intolerância alimentar, que tende a durar até mesmo a vida toda. As restrições existem em ambos os casos, mas a gravidade dos sintomas da alergia são muito maiores, podendo causar complicações que levem até a morte. O tratamento adequado nos dois casos é indispensável. Ambos precisam de tratamento e de diagnóstico, principalmente. É importantíssimo você saber se é realmente a intolerância, se é uma intolerância transitória, se é uma intolerância definitiva, se é uma alergia e como que deve ser feito a reintrodução dos alimentos. E importantíssimo também, não se retirar o alimento sem essa orientação e não se retirar o alimento definitivamente sem uma orientação médica.